Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o seu amigo evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 11, exatamente. Segundo domingo do mês de dezembro, também lembramos que é o dia da Bíblia. Devemos fazer uma atitude, algo, para lembrarmos desse dia tão importante que é o dia da palavra de Deus. Vamos à lição? A lição de número 11 diz o seguinte no seu título: O espírito humano e as disciplinas cristãs. Textual. E que, por sinal, esse textual ele tem uma pergunta, mas na verdade prática há a resposta. Ou seja, a verdade prática está respondendo o textual que diz o seguinte, textual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir futura. Por quê? Porque o exercício é só para agora, mas a piedade é da que há de vir. O que significa piedade? Piedade é compaixão, misericórdia, mas aqui, na própria lição já responde a palavra piedade. Talvez você fale, será que eu sou piedoso? Será que eu pratico a piedade? Tem a resposta aqui, ó. O que é piedade? Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Isso é piedade. Vamos lá à verdade prática. Diz o seguinte: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Você viu aí? Só para agora. Tá a resposta aí do textual, de verdade prática. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 6 ao 8, versículo 13 a 16 também. Vamos lá para 1 Timóteo 4, do 6 ao 8, depois do 13 ao 16? Vamos lá. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 3 verbos que nós devemos praticar quando nós estivermos ensinando a palavra de Deus ou pregando-a. 3 verbos. Ler, exortar e ensinar. Você vai ler, depois você vai ensinar e exortar, logicamente. Versículo 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas. Rejeita, viu? Fica aí ouvindo qualquer coisa aí. Daqui a pouco você está contaminado. Muito bem. Introdução. Diz o seguinte no ponto preciso, que nós abordamos aqui somente da lição, os pontos precisos. Por isso que é rápido. Não tem como você dar uma lição em 10 minutos. Não. Leva tempo, no mínimo 40 minutos. Mas eu só pincelo aqui os pontos precisos da lição, que diz o seguinte: como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Já viu a pessoa que fala que está forte com Deus, mas não ora, não medita na palavra de Deus, não jejua, não consagra, não faz nada que envolve a cristandade? Consequentemente, vai esfriar, a sua fé vai minguar e ele vai enfraquecer espiritualmente. Vindo ao enfraquecimento espiritualmente, virá o desânimo. Vindo o desânimo espiritualmente, a pessoa vai morrer espiritualmente. Então, antes que venha a morte espiritual, vem os sintomas, vem as consequências, as sequelas daquilo que vai levar à morte espiritual. Eu estou falando da morte espiritual. Então, tome cuidado. Medita na palavra de Deus, leia, jejua, consagre, faça a obra de Deus antes, que nós ou você que estou envolvendo nesse todo aí que eu estou falando, todos nós estamos sujeitos a isso, antes que enfraquecemos espiritualmente, estejamos firmes, porque o espírito não pode enfraquecer. Leia a Bíblia, medita nela, ore a Deus. Devemos fazer isso. Muito bem. Tópico 1, subtópico 2, ponto preciso.
Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículos 5 ao 7, né? Onde os fariseus e os escribas gostavam de se aparecer, mas não praticavam aquilo por amor, somente por hipocrisia. O que é hipocrisia? Somente para se mostrar que eram homens cumpridores da lei, eram homens devotos, mas interiormente sepulcros caiados, como diz a própria palavra de Deus. Subtópico 3 do tópico 2. Do tópico 1, melhor dizendo. Vamos lá. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu os seus discípulos que fossem discretos quando orarem e jejuassem, né? Aí está a resposta lá de cima, que eu acabei de lhe falar. O que quer dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Né? E o que quer dizer daqueles que falam, né, que está fazendo a obra de Deus, né? Estou jejuando, estou orando, estou não sei o quê. Não deve fazer publicamente. Você tem coisas espirituais que você deve estar no secreto. Por quê? Porque Deus em secreto há de lhe recompensar. Eu aprendi isso. Quanto menos pessoas sabem da sua devoção, do seu sonho espiritual, por que não se dizer sobre isso? Eu estou falando de sonhos carnais. Eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero ter... Não. Seus sonhos espirituais, né? Que envolve o espírito, a parte espiritual. Quanto menos pessoas saber, menos pessoas atrapalhará esse sonho espiritual que você tem. Então, até mesmo o seu anseio espiritual, até mesmo o seu espírito, quando está em comunicação a Deus, você deve estar em comunicação a Deus, não deve se exibir para homens, você deve se mostrar para Deus. Então, por isso que tem que ser no secreto. Tópico 2, subtópico 1, ponto preciso. O escritor aos Hebreus adverte, portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. É isso. Às vezes a fraqueza espiritual está tão grande que o corpo está sentindo. Ai, que dor aqui, que dor ali. Ai, minha perna está doendo aqui. Ai, estou com uma dor aqui, não sei o quê. Acho que não vou orar hoje, não. Ai, eu estou com uma dor de cabeça, acho que não vou na igreja, não. Ai, eu acho que deu dor também aqui, eu não vou ler a Bíblia, não. Vai nesse ponto de vista, daqui a pouco você está morto espiritualmente. Antes que venha a morte, vem os sintomas. Tome cuidado, olhe os sintomas. Muito bem. Tópico 2, subtópico 3, ponto preciso. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas escrituras é fundamental. Às vezes não tem, né? Às vezes a pessoa já levanta em cima do horário, o despertador já coloca em cima do horário. Não, coloca uns 10, 15 minutos para você orar a Deus, agradecer a Deus pelo seu dia. E lembre-se durante o seu dia de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Lembre durante o seu dia também orar a Deus, agradecer a Deus. Eu falo sempre isso, que o cristão ele tem pelo menos 3 vezes ao dia, ou melhor, 5 vezes ao dia ele lembra da oração. Eu falo que todo cristão ele lembra da oração 5 vezes ao dia e 3 essenciais e 2 principais. Quais são elas, as 2 principais? Na hora que acorda e na hora que vai dormir. Quais são as 3 essenciais? Hora da refeição do café da manhã, hora da refeição do almoço e hora da refeição da janta. Muito bem. Então, já está aí 5 momentos que você deve estar, né, durante a sua vida orando a Deus, e tem outros também que você deve dedicar-se à leitura da Bíblia e à oração. Tópico 3, as disciplinas e a luta espiritual. Subtópico 1. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. Aí está aí, meu amigo, os principais requisitos, por que não se dizer os principais
Preceitos que nós devemos cumprir. Por que devemos cumprir? Por que devemos cumprir esses preceitos? Porque esta luta é espiritual, não é carnal. Você não vai lutar contra o seu espírito comendo, andando, correndo, exercitando. Não. Você vai lutar contra as hostes espirituais da maldade, orando, jejuando, lendo a Bíblia, dedicando o seu dia, a sua devoção, o seu culto a Deus. Muito bem. Subtópico 2 do tópico 3 diz o seguinte, ponto preciso. Quando menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil, ou necessário, que o Senhor nos guarde todo vício. Amigo, todo momento que nós formos pegar o celular, que não seja para distrações. Eu falo sempre isso. Às vezes, até eu mesmo, porque eu começo a ver o celular, falo assim, mas eu estou vendo uma coisa que não tem nada a ver aqui. Já desligo na mesma hora. Por quê? Porque isso que eu estou fazendo agora, gravando um vídeo, isso é útil, né? Para aqueles que vão ouvir, aprender da palavra de Deus, se espiritualizar. Porque aqui eu estou falando das coisas espirituais. Mas às vezes, muitas vezes, procuramos e pegamos o celular para coisas inúteis, mas que seja em todo momento útil, né? Eu sei que às vezes você vai precisar fazer uma ligação, vai precisar ver alguma coisa, se descontrariar também, se distrair, né? Mas não se distraia a todo momento. Por quê? Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando momento para nos tragar. E não seja esse momento de distração que a sua vida venha a ser tragada. Mais uma vez, lembrando, segundo domingo do mês de dezembro, Dia Nacional da Bíblia Sagrada. Lembra-se, Jesus, ele te ama. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. E que Deus venha te dar um excelente dia em nome de Jesus.